A descoberta no deserto. Um acidente que mudou tudo. Um jovem beduíno, buscando uma cabra perdida, lança uma pedra dentro de uma caverna. O som que ouve não é de rocha batendo em rocha, mas o estilhaçar de algo antigo, frágil, um vaso de cerâmica. Era o ano de 1947, nas margens do Mar Morto, próximo a Qumran, quando um dos maiores achados arqueológicos da Era Moderna emergia do esquecimento. A princípio, ninguém sabia o valor da descoberta. Eram apenas rolos de couro velhos, envoltos em linho, escondidos em jarros lacrados por quase 2000 anos. Mas logo estudiosos perceberam. Ali estavam textos que antecediam o cristianismo tradicional e lançavam uma nova luz sobre o judaísmo do Segundo Templo. Por que foram escondidos? Quem os escreveu? E por que tanto silêncio sobre eles? Com o tempo, mais cavernas foram exploradas. Ao todo, 11 delas. E centenas de manuscritos fragmentados foram recuperados. Entre eles, cópias de livros bíblicos, como Isaías, mas também textos até então desconhecidos, hinos, regras comunitárias, calendários próprios e escritos apocalípticos. Esses documentos pertenciam a uma seita conhecida como os Essênios, um grupo judeu radical asceta que vivia afastado da sociedade e aguardava um Messias. Ou talvez dois. A descoberta foi mantida em segredo por anos, estudada por um grupo fechado de especialistas. Por quê? O que havia nesses textos que era tão explosivo, tão perigoso para as instituições religiosas, seria possível que esses documentos contradissessem o cristianismo que conhecemos hoje? A resposta estava enterrada nas areias do tempo, e o mundo estava prestes a conhecê-la. Os essênios, o povo do deserto e seus mistérios. Enquanto a maior parte da população judaica do século vivia sob domínio romano em Jerusalém, envolvida com o templo, os impostos e a política, um grupo decidiu abandonar tudo. Eles se exilaram no deserto da Judéia, às margens do Mar Morto, próximos a Qumran. Vestiam-se de branco, praticavam rituais diários de purificação com água, viviam em comunhão, compartilhando bens e seguiam um rígido código moral e espiritual. Eram os essênios. E segundo muitos estudiosos, os verdadeiros autores dos manuscritos do Mar Morto. Mas quem eram realmente esses homens? Por que se afastaram da sociedade? Acreditavam que o templo de Jerusalém estava corrompido, que os sacerdotes haviam se vendido aos romanos. Eles aguardavam o fim dos tempos, um julgamento final, e a vinda de não apenas um, mas 2 Messias, um sacerdotal e outro guerreiro. Isso por si só já desafia diretamente a visão cristã de um único Messias, Jesus Cristo. Entre os textos encontrados, havia uma regra da comunidade, uma espécie de constituição espiritual que descrevia o funcionamento da seita. Lá se lê sobre uma guerra dos filhos da luz contra os filhos das trevas, o fim iminente do mundo e a separação dos justos e dos ímpios. Essa apocalíptica visão de mundo ecoa certas passagens do Novo Testamento. Coincidência ou influência direta? Além disso, os essênios praticavam rituais muito semelhantes ao batismo cristão. João Batista, que batizava no deserto e criticava a elite do templo, teria tido ligação com esse grupo? Alguns estudiosos acreditam que ele foi um deles. E mais, há indícios de que até mesmo Jesus conhecia ou foi influenciado por essa tradição espiritual. Afinal, ele também pregava no deserto. Falava do fim dos tempos, anunciava um reino de Deus e confrontava a hipocrisia religiosa. A semelhança entre os ensinamentos dos essênios e os de Jesus é desconcertante. Seria possível que o cristianismo tenha sido moldado por esses homens, reclusos do deserto. Ou pior, que o verdadeiro ensinamento tenha sido distorcido ao longo dos séculos. Os manuscritos do Mar Morto começam a levantar perguntas que desafiam os fundamentos da fé ocidental. E se os essênios guardaram uma verdade que o mundo cristão jamais quis admitir? Os textos proibidos, o que a Igreja quis esconder. À medida que os estudiosos mergulhavam nos manuscritos do Mar Morto, um padrão inquietante começava a emergir. Muitos textos não faziam parte da Bíblia que conhecemos hoje. E não apenas isso, alguns deles contradiziam diretamente as doutrinas do cristianismo tradicional. Havia livros inteiros que jamais entraram no cânon bíblico, como o Livro dos Gigantes, o Rolo da Guerra, o Documento de Damasco, e comentários reinterpretando os profetas,
sob uma nova ótica, uma que não envolvia Jesus como Messias. Mas por que esses textos foram deixados de fora da Bíblia? Quem decidiu o que era sagrado e o que era heresia? Durante os primeiros séculos do cristianismo, houve uma verdadeira batalha teológica e política para estabelecer a ortodoxia. Textos que não se alinhavam com a visão dominante eram rotulados como apócrifos, banidos, queimados ou simplesmente esquecidos. Os manuscritos de Qumran escaparam desse destino. Por milagre, entre os textos, há relatos que falam sobre uma figura chamada Mestre da Justiça, um líder espiritual perseguido, traído por um sacerdote ímpio e que sofreu injustamente. Muitos teólogos se perguntam: será que essa figura foi uma inspiração para a narrativa de Jesus? Ou seria o próprio Jesus recontado sob outra perspectiva? Sem os dogmas posteriores. Além disso, os manuscritos apresentam um calendário diferente do usado pelo judaísmo tradicional e pelo cristianismo atual. Os essênios seguiam um calendário solar de 364 dias, ao invés do calendário lunar. Isso muda, por exemplo, a data da Páscoa e de outros eventos sagrados. Se Jesus seguiu esse calendário, como alguns indícios sugerem, então a última ceia pode ter ocorrido em um dia totalmente diferente do que o registrado pela tradição. Essas revelações ameaçavam abalar os pilares da fé cristã estabelecida. E é por isso que, por décadas, o acesso aos manuscritos foi restrito a um seleto grupo de estudiosos ligados à Igreja Católica. O Vaticano negou ter envolvimento direto, mas muitos suspeitam que havia interesses em manter certos textos longe do público. Afinal, se os manuscritos apontam para um outro entendimento da fé, de onde vem a autoridade da Igreja, seria esse o verdadeiro motivo pelo qual muitos desses escritos foram ignorados, suprimidos ou rotulados como heresia. Estaríamos diante de uma história da fé cristã que foi cuidadosamente editada, filtrada, moldada por interesses humanos. Os manuscritos do Mar Morto não são apenas textos antigos, são um espelho que revela o quanto da religião pode ter sido construída, manipulada ou escondida. O Mestre da Justiça, um outro Messias? Entre os manuscritos encontrados nas cavernas de Qumran, uma figura enigmática surge repetidamente: o Mestre da Justiça. Ele é descrito como um líder espiritual sábio, justo e fiel à lei de Deus. Alguém que confrontou a corrupção dos líderes religiosos de sua época, foi perseguido por um sacerdote ímpio e acabou sendo rejeitado por sua própria comunidade. A semelhança com Jesus é inevitável e profundamente intrigante. Quem era esse Mestre da Justiça? Alguns estudiosos acreditam que ele viveu cerca de um século antes de Cristo. Outros defendem que suas datas podem se sobrepor ao início do cristianismo. O fato é que seus ensinamentos, segundo os textos, formaram a base doutrinária da comunidade essênia. Ele era um intérprete das Escrituras, reformador radical e guia espiritual, exatamente como Jesus viria a ser retratado no Novo Testamento. Mas há uma diferença essencial. O Mestre da Justiça não é descrito como divino. Ele não faz milagres. Não se apresenta como o Filho de Deus, e sua mensagem está enraizada no cumprimento rigoroso da lei e no aguardo do juízo final. Isso levanta uma pergunta incômoda. Será que Jesus foi reinterpretado à luz dessa figura anterior? Ou pior, teria a história do Mestre da Justiça sido reciclada e ajustada para criar a narrativa de Jesus? Os paralelos são chocantes. Ambos confrontaram os fariseus e os sacerdotes corruptos. Ambos foram traídos por alguém próximo. Ambos foram considerados hereges pelo sistema religioso dominante. Ambos tinham seguidores devotos que esperavam a restauração divina de Israel. Mas no caso de Jesus, a história assume dimensões sobrenaturais. O Mestre da Justiça permanece humano e, talvez por isso, mais próximo da realidade histórica. Algumas linhas dos manuscritos falam do sofrimento do Mestre, de sua exclusão, de como ele foi rejeitado pela congregação de falsos sacerdotes. Isso ecoa fortemente a paixão de Cristo, mas se esse relato é anterior ao Novo Testamento, o que isso significa? Que o cristianismo teria se apropriado de uma figura anterior para construir sua narrativa central. A ideia não é nova. Diversos teólogos já apontaram como o Novo Testamento pode ter se apoiado em tradições judaicas pré-existentes para legitimar sua mensagem.
Mas os manuscritos do Mar Morto trazem provas materiais dessa possibilidade. Textos físicos, escritos séculos antes da formação da Igreja, sugerindo que o cristianismo talvez tenha adaptado ou reinterpretado uma história já conhecida. O que é ainda mais misterioso, a identidade real do mestre da justiça nunca foi descoberta. Nenhum nome, nenhuma genealogia, apenas uma presença espiritual marcante nos textos. Seria ele um personagem simbólico ou a memória real de alguém apagado da história, oficial por representar uma ameaça ao controle religioso? Quem era esse M, talvez o maior perigo dos manuscritos do Mar Morto não seja o que revelam, mas aquilo que nos obrigam a perguntar. E se Jesus não foi o primeiro? E se sua mensagem foi moldada por tradições anteriores cuidadosamente ocultadas? As profecias perdidas, um apocalipse diferente. Entre os fragmentos espalhados nas cavernas de Qumran, há textos que arrepiam até os mais céticos. São descrições de batalhas celestiais, julgamentos apocalípticos e o fim definitivo do mundo atual. Mas o mais surpreendente é que essas profecias, anteriores ao cristianismo, possuem semelhanças e, ao mesmo tempo, profundas diferenças em relação ao Apocalipse de João, encontrado no Novo Testamento. Um dos manuscritos mais impressionantes é o Rolo da Guerra, onde se narra um conflito épico entre os filhos da luz e os filhos das trevas. Uma guerra santa, não apenas espiritual, mas militar, travada por homens santos auxiliados por anjos, contra as forças do mal. Essa visão radical de purificação por meio da guerra pode ter influenciado movimentos messiânicos posteriores e talvez até mesmo o pensamento apocalíptico dos primeiros cristãos. Mas ao contrário do Apocalipse cristão, onde o Messias é um ser divino que retorna para julgar e reinar, os textos de Qumran falam de dois Messias distintos, um rei da linhagem de Davi e um sacerdote da linhagem de Arão. Juntos, eles guiariam o povo justo até a vitória final. Essa concepção bipartida do Messias é estranha ao cristianismo tradicional, que unificou essas funções em Jesus Cristo. Além disso, os essênios acreditavam que o fim viria por meio de um tempo de visitação. Um ciclo predito e ordenado, marcado por sinais astronômicos, corrupção dos sacerdotes e guerras. Eles criaram calendários apocalípticos alinhados com as estrelas, detalhando eventos futuros. Essa preocupação com datas, sinais e ciclos celestes também aparece no Evangelho de Mateus, quando Jesus fala do fim dos tempos. Coincidência ou herança? Os manuscritos do Mar Morto também falam de criaturas celestiais, como arcanjos com papéis específicos na guerra final, e da intervenção direta de Deus contra os inimigos do seu povo. É um apocalipse mais físico, violento e simbólico do que o que vemos no Novo Testamento, como se os essênios estivessem preparando seus seguidores para um verdadeiro confronto na Terra. Outro texto impactante é o Livro dos Gigantes, que narra a existência de seres híbridos, filhos de anjos caídos com mulheres humanas, os Nefilins, e sua destruição iminente. Essa narrativa se conecta diretamente com o livro de Enoque, também banido da Bíblia, mas muito lido por judeus do período do Segundo Templo. Nele, os anjos caídos são responsáveis por corromper a humanidade, e Deus os pune com prisões eternas, ideias que reaparecem de forma simbólica em textos cristãos. Tudo isso mostra que a expectativa apocalíptica dos essênios era intensa, viva, ritualizada. Eles não estavam esperando uma salvação abstrata ou espiritual. Esperavam o confronto final, literal, e eles acreditavam que estavam vivendo esse tempo. O impacto disso é profundo. Revela que o conceito de fim dos tempos não nasceu com o cristianismo. Ele já ardia nas cavernas do deserto, moldado por uma seita radical que via o mundo dividido entre luz e trevas. Seria essa visão a verdadeira raiz da escatologia cristã? E mais, será que o Apocalipse que nos foi ensinado é apenas uma adaptação de algo muito mais antigo e mais assustador? A conexão com Jesus. O que ele realmente pregava. À medida que os estudiosos mergulham nos manuscritos do Mar Morto, uma questão inevitável surge com força. Jesus conhecia os ensinamentos dos essênios. E mais, será que sua mensagem foi influenciada por essa misteriosa seita do deserto?
Os paralelos são numerosos demais para serem ignorados. Jesus pregava o arrependimento, a pureza espiritual, o reino de Deus, a vinda do fim dos tempos, o confronto com os hipócritas religiosos de Jerusalém. Tudo isso está presente, com riqueza de detalhes nos escritos de Qumran. A doutrina essênia girava em torno da dualidade, luz contra trevas, verdade contra corrupção, fim contra início. Uma narrativa que ecoa diretamente nos sermões e parábolas do Nazareno. João Batista, no precursor de Jesus, batizava no deserto. Denunciava os sacerdotes, vivia de forma austera e anunciava a ira vindoura. Ele é, para muitos pesquisadores, o elo mais forte entre os essênios e o cristianismo primitivo. Há teólogos que sugerem que João foi, de fato, membro dessa comunidade isolada. Se for verdade, então Jesus começou sua jornada sob a influência direta de uma teologia muito mais antiga e oculta. As semelhanças não param aí. Os essênios praticavam banhos rituais diários em águas correntes, os famosos mikvês, como forma de purificação espiritual. O batismo de João e depois o batismo cristão seguem esse mesmo princípio, mas com um novo simbolismo, o renascimento. Outro ponto intrigante é o foco dos essênios na vinda de um reino celestial, que traria justiça, expulsaria os ímpios e restauraria Israel. Jesus também falava de um reino de Deus que não era deste mundo, mas que estava próximo, iminente. Em ambos os casos, a ideia de transformação social e espiritual guiava os fiéis. O Sermão da Montanha, com seu chamado à humildade, à justiça e à paz, se alinha perfeitamente com os preceitos morais dos essênios. Assim como os hinos encontrados nos manuscritos, que exaltam a misericórdia divina, a obediência, o perdão e a santidade interior. Teria Jesus conhecido esses textos? Teria ele sido treinado, ou ao menos influenciado, por mestres que viviam no deserto? Há uma teoria ousada, mas discutida, de que Jesus, em sua juventude, viveu entre os essênios. Os evangelhos canônicos pouco dizem sobre seus anos entre os 12 e os 30. Esse hiato, segundo alguns, poderia ter sido um período de aprendizado espiritual profundo, longe de Jerusalém, entre os filhos da luz. Se essa hipótese for verdadeira, então a origem do cristianismo não está nas cidades ou nos templos, mas nas cavernas silenciosas do Mar Morto. Um cristianismo moldado por visões apocalípticas, regras comunitárias, resistência à corrupção sacerdotal e expectativa messiânica. Mas com o tempo algo mudou. A mensagem de Jesus foi reinterpretada, suavizada, adaptada para o Império Romano. Os essênios desapareceram, talvez exterminados pelos romanos durante as guerras judaicas, e a versão oficial da fé triunfou, mas não sem deixar rastros. Os manuscritos do Mar Morto são essas pegadas esquecidas, fragmentos de uma fé anterior, mais radical, mais espiritual, e talvez mais próxima daquilo que Jesus realmente pregava. O silêncio do Vaticano. Por que esconder os manuscritos? Desde sua descoberta em 1947, os manuscritos do Mar Morto despertaram fascínio e inquietação. Mas também algo mais perigoso: medo institucional. Durante décadas, o acesso aos manuscritos ficou restrito a um seleto grupo de estudiosos, muitos deles ligados à Igreja Católica. E isso gerou uma pergunta que persiste até hoje: por que os textos foram ocultados por tanto tempo? Oficialmente, a justificativa era proteção e análise cuidadosa. Mas para muitos pesquisadores independentes, o que houve foi um embargo deliberado. Apenas algumas poucas mãos podiam tocar e interpretar os textos, enquanto o mundo inteiro era mantido no escuro. Entre os anos 50 e 80, menos de uma dúzia de pessoas tinha acesso aos rolos, e as traduções demoravam décadas para ser divulgadas. O Vaticano nunca assumiu controle direto dos manuscritos, mas diversos dos estudiosos envolvidos com o projeto eram padres, teólogos e arqueólogos ligados a instituições católicas. Coincidência? Ou uma forma discreta de garantir que certas informações não viessem à tona antes do tempo? Em 1991, sob forte pressão internacional, o monopólio chegou ao fim. As cópias dos manuscritos foram finalmente liberadas para análise ampla. E foi então que textos como o Documento de Damasco, o Rolo de Cobre e fragmentos do Livro dos Gigantes começaram a revelar um universo que contradizia muito do que o
cristianismo tradicional havia estabelecido. Alguns estudiosos descobriram que os essênios rejeitavam sacrifícios no templo, eram rigorosos com a lei, praticavam comunhão de bens e esperavam 2 Messias. Essas ideias desafiavam as estruturas da fé que se consolidaram após o Concílio de Nicéia, no século IV. Se isso viesse a público no auge da influência da Igreja, poderia causar uma verdadeira revolução religiosa. Outro ponto sensível. Os manuscritos colocam em dúvida a originalidade da mensagem cristã, o batismo, a ceia, a expectativa apocalíptica, o desprezo pelos sacerdotes. Tudo isso já existia nos séculos anteriores a Jesus. A fé cristã seria, então, uma continuidade disfarçada? Uma adaptação política de ensinamentos mais antigos? Se isso fosse confirmado, o poder das instituições que se ergueram em nome do Cristo seria abalado. O monopólio da verdade, a exclusividade da salvação, a autoridade da Igreja, tudo poderia ser contestado. E talvez por isso, o silêncio foi a melhor estratégia. Documentos foram perdidos, traduções atrasadas e interpretações censuradas. Mas com o avanço da tecnologia e a digitalização dos textos, o conteúdo começou a se espalhar. E com ele, uma nova leitura do passado. Hoje, qualquer pessoa pode acessar os manuscritos, traduzir, comparar e questionar. O que antes era privilégio de poucos, tornou-se patrimônio da humanidade. E o que era segredo, agora é suspeita. A pergunta que fica é simples, mas perturbadora. Se não havia nada a esconder, por que esconderam? A Igreja primitiva. Divisão, censura e o cristianismo escondido. Quando olhamos para o cristianismo hoje, com seus dogmas bem definidos, rituais estabelecidos e hierarquias rígidas, é fácil esquecer que nos primeiros séculos a fé cristã era tudo, menos unificada. Pelo contrário, era um mosaico de crenças, disputas, evangelhos concorrentes e interpretações conflitantes. E os manuscritos do Mar Morto, embora anteriores ao Novo Testamento, lançam luz sobre as sementes dessa confusão. Na virada do século I, várias comunidades cristãs coexistiam, cada uma com sua visão sobre Jesus, o reino de Deus, o papel da lei, a natureza da salvação. Havia os cristãos judaizantes, que seguiam rigidamente a Torá, os gnósticos, que acreditavam em um conhecimento secreto e místico, os marcionitas, que rejeitavam completamente o Antigo Testamento, e os chamados ebionitas, que viam Jesus como um homem escolhido por Deus, mas não divino. Em meio a esse caos teológico, os líderes da Igreja precisaram fazer escolhas. Quais textos seriam sagrados? Quais evangelhos seriam considerados verdadeiros? E quais ideias deveriam ser extintas? Foi assim que nasceu o cânon do Novo Testamento, não por inspiração divina direta, mas por concílios, votações e conveniências políticas. Os manuscritos do Mar Morto revelam que muitos dos elementos que hoje associamos exclusivamente ao cristianismo já estavam presentes entre os essênios e outras seitas judaicas contemporâneas. A espera por um Messias, o apocalipse iminente, o batismo, o celibato, a comunhão, os hinos espirituais, a crítica feroz aos sacerdotes, tudo isso fazia parte de um universo espiritual pré-cristão. Isso levanta uma questão central. O cristianismo foi uma criação original ou uma compilação de ideias anteriores reorganizadas sob a figura de Jesus? Se a segunda hipótese for verdadeira, então a Igreja não apenas escolheu quais textos manter, mas também moldou toda a narrativa de salvação conforme seus interesses. Evangelhos como o de Tomé ou de Filipe e o de Maria Madalena foram suprimidos. Textos gnósticos foram perseguidos e destruídos. Comunidades que seguiam doutrinas diferentes foram rotuladas como hereges e silenciadas. O cristianismo que venceu foi o que agradou a Roma. E o restante? Enterrado no deserto, esquecido, até que os manuscritos do Mar Morto voltassem à tona. Os textos de Qumran não falam diretamente de Jesus, mas apresentam um cenário espiritual tão semelhante que é impossível não perceber as conexões. É como se estivéssemos vendo o esqueleto do cristianismo antes da carne ser colocada sobre ele. Uma estrutura anterior mais crua, mais radical e talvez mais verdadeira. A construção do dogma cristão foi lenta e cheia de disputas, mas o silêncio sobre as fontes anteriores foi ensurdecedor. A Igreja preferiu não mencionar os essênios, não falar dos textos que prefiguravam os ensinamentos de Cristo.
porque fazer isso significava admitir que a fé não surgiu do nada. Ela foi construída, adaptada, editada. E talvez os manuscritos do Mar Morto sejam a prova mais concreta dessa outra história do cristianismo. Aquela que ficou de fora das catedrais, mas que sobreviveu nas cavernas. O cristianismo que poderia ter sido. E se os essênios tivessem vencido? Imagine por um instante um mundo onde os essênios não tivessem sido exterminados. Um mundo onde seus ensinamentos, preservados nas cavernas de Qumran, se tornassem a base da fé cristã. Como seria esse cristianismo? Quais dogmas ele traria? E o que nós hoje acreditaríamos como verdade? Em vez de igrejas monumentais com rituais grandiosos, o culto seria mais simples, reservado, silencioso. Haveria banhos rituais diários, jejuns rigorosos e uma vida comunitária baseada no compartilhamento total de bens. A espiritualidade seria austera, voltada à purificação interior, à espera ativa pelo juízo final. Um cristianismo mais próximo do deserto do que de Roma. A figura de Jesus talvez fosse vista não como um ser divino, mas como um profeta entre muitos, um mestre da justiça, tal como aquele descrito nos manuscritos. A ideia de trindade não existiria, nem o culto a santos, nem os dogmas que viriam séculos depois. O foco estaria na conduta, na pureza, na fidelidade à lei de Deus e na preparação para o fim dos tempos. Esse cristianismo alternativo provavelmente teria rejeitado qualquer forma de aliança com o poder político. Nenhum imperador teria se convertido, nenhuma catedral teria sido construída, talvez nem cruzadas nem inquisição. Um cristianismo que permaneceria marginal, oculto, mas talvez mais fiel às suas raízes espirituais. A liturgia seria diferente. Em vez da Eucaristia, os rituais se concentrariam em leituras diárias das Escrituras e cantos proféticos. Não haveria sacerdócio hereditário, mas líderes escolhidos por mérito espiritual. Homens e mulheres poderiam viver celibatários em comunidades igualitárias. A vida seria disciplinada, mas profundamente conectada ao sagrado. O que se perde quando um caminho não é escolhido? Talvez o que se perdeu foi uma fé mais profunda, menos institucionalizada, mais voltada à transformação individual do que à obediência a estruturas eclesiásticas. Uma fé que não precisava de poder, apenas de silêncio, disciplina e luz. Mas os essênios não venceram. Foram aniquilados pelos romanos por volta do ano 70 d.C., durante a destruição de Jerusalém. Sua memória foi apagada, seus textos enterrados, suas ideias suprimidas. E em seu lugar, nasceu o cristianismo imperial, moldado para sobreviver no mundo dos homens, não no deserto de Deus. A história é escrita pelos vencedores, mas os manuscritos do Mar Morto são o eco dos vencidos. E esse eco nos sussurra um alerta. Existia outro caminho, uma outra forma de fé, uma outra cristandade. E se esse caminho tivesse sido seguido, o que mais em nossa história também seria diferente? A verdade enterrada. O que os manuscritos querem nos dizer hoje? Nas areias silenciosas da Judéia, por quase 2000 anos, os manuscritos do Mar Morto permaneceram ocultos, guardando uma versão diferente e talvez mais próxima da fé que moldou o mundo. Eles não falam diretamente de Jesus, nem do cristianismo como conhecemos, mas revelam o pano de fundo espiritual, político e apocalíptico, onde a história cristã foi costurada. Hoje, eles nos confrontam, não como inimigos da fé, mas como testemunhas de um tempo esquecido, em que a espiritualidade era mais que rituais. Era um modo de vida. Os essênios se afastaram do mundo não por ódio, mas por convicção. Rejeitaram o templo, a riqueza, a corrupção e se prepararam para o fim. Viveram como se o reino de Deus fosse chegar a qualquer instante. E talvez para eles tenha chegado. O que esses textos nos dizem hoje, em pleno século XXI, é mais profundo do que apenas uma crítica à igreja ou uma revelação arqueológica. Eles são um espelho. Um lembrete de que a fé nem sempre foi uniforme, nem sempre foi institucional. De que a verdade, ou as verdades, podem ter sido enterradas, esquecidas, silenciadas. Quantas outras vozes o tempo apagou? Quantos evangelhos nunca foram lidos? Quantos mestres da justiça foram esquecidos porque não agradaram ao poder? E mais importante, quantas dessas mensagens ainda estão lá fora, esperando para serem redescobertas? Os manuscritos do Mar Morto não condenam o cristianismo.
Eles o ampliam, mostram que a história é mais complexa, mais rica, mais humana do que nos foi ensinado. Que a fé é um rio subterrâneo, com muitos afluentes, muitos caminhos, e que a busca pela verdade não termina nos concílios, nas catedrais ou nas tradições, mas nas cavernas escuras da dúvida, onde a luz da curiosidade ainda brilha. Talvez o maior ensinamento desses manuscritos seja esse: nunca aceite uma única versão dos fatos. Questione, investigue, mergulhe nos textos esquecidos, nos rolos rasgados, nos fragmentos que sobreviveram ao tempo. Porque ali, no que foi descartado, no que foi proibido, pode estar escondida uma parte essencial da nossa própria história espiritual. Os manuscritos do Mar Morto são um convite, não para abandonar a fé, mas para aprofundá-la. Não para destruir crenças, mas para entendê-las. E, acima de tudo, para reconhecer que a verdade pode ter mais de uma face. É que a face que foi apagada talvez seja a que mais se aproxima do divino.